Não, E né? só pegando o gancho que você falou que você trabalha no SUS, esse é, na verdade, é o tripé da Seguridade, né? A Seguridade, SUS. ela é o quê? É a saúde, Uhum. a previdência e a assistência social. Ou como muita gente fala assim, eu vou me aposentar com 65 anos sem me pagar. Ou deficiente, né? Isso aí é o que o pessoal chama de LOAS, né? O famoso LOAS. Isso. Na verdade, isso daí faz parte da assistência social, entendeu? Então, Sim. esse tripé da Seguridade, ele vem proteger realmente o cidadão. Bom, deveria, né? Muito legal, já que a gente está tendo essa oportunidade de falar, assim, dar essa informação para a sociedade da diferença entre o LOAS e a aposentadoria, que eu acho isso Sempre é essencial. uma confusão aí, né? Então fala aí, Rogério. Agora fala aí, a Eu ia deixar que diferença. ela fala um pouquinho. Não, você para, fala você. Tudo bem. Bom, então, a aposentadoria. A aposentadoria, ela é basicamente um benefício previdenciário mesmo, né? O que é previdência? Previdência é como se fosse um seguro. Você não paga um carro e, no final das contas, se você não pagar o carro, você está descoberto. O INSS é mais, assim, trocando em miúdos bem rapidinho, né? Pra gente também não tomar muito Alongar, não alongar Nada, muito. pode falar, é à vontade, gente. Fala que isso aí é utilidade pública. É verdade. Basicamente. Por isso que eu quis fazer esse fechamentozinho, porque eu acho que é uma questão de utilidade pública. Sim, claro que as pessoas têm a dúvida, por que quem tem luz não pode tirar, não tem 13º? Tem Porque muitos eles questionamentos. comparam com a aposentadoria. E não é Eles aposentadoria. acham que LOAS é aposentadoria. Não Não é. é. Na verdade, é assistência social. É um BPC, Assistência que eles chamam. social. Benefício de prestação continuada da LOAS. A LOAS, na verdade, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Né? Exato. Pois bem, a aposentadoria, as aposentadorias, né? E aí agora a gente já não tem mais a por tempo de contribuição, né? Ela acabou com essa última reforma. Tem lá umas regras de transição que ainda mantém parcialmente ela, mas ela vai tender a acabar pelo menos até 2028, 2030, entendeu? Então ela vai deixar de existir definitivamente e você só vai ter a aposentadoria por idade, né? A aposentadoria do deficiente, a aposentadoria especial. Basicamente, que vão virar aposentadorias programadas, né? Sim. Enfim, num segundo momento, no outro dia que a gente tiver, eu vou explicar melhor Aprofundar as espécies de aposentadoria, né? A gente Boa. aprofunda um pouquinho. Mas aqui, só para uma questão mais geral, o que acontece? Quando você paga a Previdência, quando você paga para se aposentar, você está pagando o quê? Você está pagando para poder ter um seguro. Por isso que o nome do INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. Entendeu? É o seguro social. Né? E quando você paga o carro lá, por exemplo, se você for assaltado, por exemplo, ou bater, você aciona o seguro. A mesma coisa acontece aqui, né? Com as devidas proporções com a Previdência. Se você está pagando a Previdência, você, obviamente, quando vier a se acidentar, quando for se aposentar, ou qualquer outro motivo, né? De uma questão de morte, exemplo, vai acontecer o quê? Você pode acionar o INSS para poder requerer o teu benefício. Seja ele auxílio-doença, que mudou o nome, tá, gente? Eu estou utilizando aqui o nome até sim, mas para as pessoas entenderem, né? Eu estou usando o nome pré-reforma, tá? Porque a gente pode ter algum público de advogado e falar assim, pô, mas ele está usando a denominação errada. Na verdade, hoje, é que eu estou, na verdade, eu estou tentando aqui simplificar para o público mais leigo, na verdade. Então, o público mais leigo, ele vai entender. O auxílio-doença que é aquele antigo, né? Enfim, a aposentadoria por invalidez, né? Que virou aposentadoria, né? Por incapacidade, né? Permanente, por exemplo, você pode acionar se você estiver pagando o INSS. Ou até aposentadoria mesmo por idade. Agora, quando você fala do LOAS, não. O LOAS, se você nunca pagou, que é o BPC da LOAS, né? O benefício ao idoso ou o benefício ao deficiente, se você nunca pagou, você pode ter. Mas aí tem os requisitos. Né? Também não é assim liberado, né? Tem vários. E um dos requisitos é o quê? Primeiro, você tem que ser considerado uma pessoa vulnerável, né? Vulnerável o quê? Socialmente. Sim. É o que antigamente eles chamavam de critério de miserabilidade, né? Mudou um pouquinho o nome, né? Chamou de vulnerabilidade social, porque falar que a pessoa é miserável é pesado, né? E assim, o LOAS ele é para esse grupo de pessoas consideradas, entre aspas, vulneráveis sociais, antigos miseráveis, né? Miserabilidade, né? Como dizia a lei antigamente. Bom, vamos lá. É só isso? Não. Você precisa ter uma deficiência ou ter uma idade de 65 anos. E aí você está apto a requerer o LOAS, né? Quer dizer, requerer todo mundo pode, né? Se vai receber outra história. Mas agora, assim... Mas tem um critério que eu acho muito interessante e que é o mais difícil de se bater quando a pessoa quer tentar o LOAS. Às vezes tem a deficiência e tem tudo ali pré-requisito. Aí quando chega na questão da remuneração renda per capita. da renda per capita da família, aí esbarra ali e não consegue. Porque a lei, ela fala o quê? 1/4 salário mínimo para você ser considerado, né, uma pessoa
Vulnerável. Vulnerável. Um quarto salário mínimo hoje deve estar dando 300 e alguma coisinha por mês. Né? Se bem que houve agora uma alteração desse governo aí, que ele fez o seguinte, ele aumentou o que ele chama de vulnerável, né, para 600 e alguma coisa lá. Então, teoricamente, lá o advogado poderia utilizar esse decreto lá que ele utilizou para fundamentar o pedido. Mas aí eu tô falando, só aí teria que ser um advogado, porque a pessoa que alega mesmo não vai ter entendimento de que, ó, veio um decreto aqui que regulamentou, né, a gente pode utilizar esse decreto aqui para fundamentar o meu pedido de vulnerabilidade social, que é o critério da renda per capita. Mas é muito difícil, como ela disse, porque você vai somar ali as pessoas do grupo familiar. A renda de todo mundo que mora naquela determinada casa. Às vezes uma família composta por 5 pessoas ali, e uma delas ganha um pouco melhor. Ganha um pouco melhor, mas se ganhar o suficiente para cada cabeça da família já ter os 600 e poucos reais... Já era. Na verdade, nem os 600 que a gente está falando aqui, se a gente for questionar argumentativamente por meio de um advogado. Se for o critério da lei ali, é um quarto salário mínimo. É um quarto, entendeu? na verdade. Aí, ou seja, é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Então, assim, só para entender, esse BPC da LOAS, né? O benefício assistencial ao idoso ou ao deficiente, ele não é uma aposentadoria. Na verdade, ele é voltado para um grupo muito específico. Sim. Entendeu? Então, as pessoas até confundem, né? Teve períodos que foi mais, assim, foi facilitado, né? O acesso a esse benefício. Hoje está um pouco mais difícil, tá? Mas faz parte também do projeto desse benefício. Sim, para dar certo também, porque teve um momento, falando assim, mais numa linguagem mais popular, a porteira estava aberta, aí de repente eles fecharam a porteira e falaram assim, opa, uns 13 anos atrás. Aí não vai dar não, né? Se a gente não botar critério, respeitar esses critérios. Deu uma brecada aqui, senão vai abrir, vai sair a água, escoar demais, não é? Mais ou menos isso. Uns 5 anos atrás houve começaram a fechar a porteira, né? Mais ou menos 5 anos atrás, e agora o governo que abriu a porteira lá atrás está de novo, mas assim, a gente não vai entrar aqui na questão política.